Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, estou feliz por mais uma vez termos a oportunidade de estudarmos a palavra de Deus juntos e aprendermos um pouquinho mais, né? Sobre essa maravilhosa palavra. Eu quero fazer isso no capítulo de número 10 de Lucas, no verso número 3, que diz assim: Ide, eis que eu os envio como cordeiro para o meio de lobos. Aqui nós percebemos que testemunhas verdadeiras de Jesus Cristo jamais viverão de maneira monótona. Você sempre será desafiado. Veja que essa passagem ela mostra claramente que servir a Deus anunciando o Evangelho não é uma brincadeira, não é coisa boba, né? Essa passagem também mostra que todos aqueles que querem verdadeiramente testemunhar amor a Jesus Cristo, fatalmente irão enfrentar oposição. Esse texto ele se localiza no relato de Lucas sobre o envio dos 70 ou 72, conforme sustenta o Hendrickson no seu comentário. Veja que Jesus disse, ide, e é como se Jesus estivesse dizendo aos seus discípulos, ou aqueles 70 ou 72 que estavam indo, aqueles homens, ide, mas não esperem moleza, não esperem ser compreendidos em todas as cidades que vocês vão. Não esperem compreensão em todas as aldeias que vocês irão. Não esperem compreensão em todas as casas que vocês chegarão. Estejam preparados, pois vocês estão sendo enviados para uma guerra. Vocês não estão sendo enviados para uma colônia de férias. Vocês devem compreender que estarão como ovelhas no meio de lobos. Os riscos serão imensos. O perigo estará constantemente rondando vocês. Isso sugere que os enviados estariam também impotentes em meio àquele perigo extremo. Isso bastaria, né, para alguns discípulos dizerem, não vou não, não quero não. Isso é muito difícil, mas não foi assim que agiram. Pelo menos no relato de Lucas, nós não vemos aqui alguém dizendo, não irei, não quero seguir. Eles foram. Agora, por que será que eles foram? Eles foram porque possivelmente eles estavam olhando para quem estava enviando. Veja que Jesus disse, eu os envio. Quem está enviando não é qualquer um. Quem está enviando é o pastor supremo. A tarefa é difícil. Se não fosse por Jesus, essa tarefa seria impossível de cumprir. Mas aquele que envia os discípulos como ovelhas é o pastor que cuida de maneira íntima de seu rebanho. Ele é o pastor que faz o impossível por suas ovelhas. Ele é o pastor que jamais abandonará o seu rebanho. Ele é o pastor com poder para sustentar seu rebanho em qualquer situação. Veja Isaías 40, verso 11, como o pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou de nada sentirei falta. E parece que esses homens estavam, sim, sendo enviados como ovelhas em meio a lobos. Mas eles sabiam que havia um pastor poderoso para cuidar deles. Apesar de nós não vermos claramente, estamos também em um mundo hostil com relação ao evangelho verdadeiro. Se você for pregar o verdadeiro evangelho hoje, certamente que você enfrentará oposição, perseguição, retaliação, certamente que se sentirá em meio a lobos vorazes também. Apesar de tudo isso, você deve pensar como os discípulos pensaram. Os discípulos olharam para o Supremo Pastor. E assim como o Supremo Pastor fez aos discípulos que enviou ali, ele fará conosco. Ele cuidará de nós até que nossa missão seja completada, não segundo os nossos planos, mas segundo o plano dele, do Supremo Pastor. Por isso, não temas. Ainda que os lobos uivem, ainda que os lobos
ranjam os dentes em perseguição a você, todavia o evangelho deve ser pregado, pois o evangelho não é sobre mim e sobre você. O evangelho é sobre o Supremo Pastor. Veja que, exceto João, todos os demais discípulos morreram pelas garras dos lobos vorazes, mas não morreram segundo o tempo e a fome dos lobos. Pelo contrário, partiram todos com a plena convicção de que estavam indo para a mansão celeste junto ao seu Supremo Pastor. Lembram-se de Estevão sendo apedrejado? Lembram-se de Pedro dizendo que queria ser crucificado de cabeça para baixo porque não era digno de morrer como o seu Supremo Pastor, seu Senhor? Lembram-se de Paulo dizendo que para ele morrer era lucro? Por isso, o tempo quem determina não são os lobos. O tempo quem determina é o Supremo Pastor. Por isso, se você está vivo hoje, pregue o Evangelho. Não temas, porque o Supremo Pastor cuidará de você. Pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo. Não temas, crê somente. O Supremo Pastor está a cuidar de nós. Um bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus, o nosso Supremo Pastor, permitir. Um abraço e até lá.